Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é rock soviético, das fitas de porão aos estágios da perestroika. Então vamos lá, o rock soviético começou através de uma contradição. Foi um ato aí de rebelião cultural que surgiu dentro de um dos sistemas políticos mais controlados do século XX. Mas antes da gente entender como esse movimento cresceu, é importante entender a paisagem sonora que pairava ali na União Soviética. E é claro que ali na União Soviética a cultura não era um meio livre de expressão. Ele era um instrumento do Estado, gerido para refletir e reforçar essa ideologia comunista. E a indústria musical era dominada por um único monopólio estatal. Aqui a gente vai ver, na União Soviética existia apenas um selo, de gravações. Essa companhia estatal chamada Melodia. E ela ia contratar músicos na condição que eles fossem reconhecidos como profissionais e não estivessem em conflito com a doutrina comunista. E aí o som oficial era o que era chamado de estrada, que era esse pop soviético. Também existia o que era chamado de via, que era conjuntos vocais instrumentais. Então eles eram grupos sancionados pelo Estado e apresentavam essa versão domesticada e também ideologicamente segura do rock e do pop ocidental. E é importante entender que o rock ocidental, ele não era visto apenas como música, ele era visto como uma forma de poluição ideológica, que é um sintoma dessa decadência capitalista. Então as autoridades viam mesmo isso como uma ameaça à juventude, acreditando que isso promovia o individualismo, a violência, a perversão sexual. E aqui a gente tem uma lista dos artistas aí que foram banidos na União Soviética. Então, Sex Pistols, Clash, Kiss, AC/DC, Iron Maiden, Pink Floyd, só coisa boa. Ramones também, Stooges, Blondie. Por exemplo, o AC/DC, ele era considerado neofascista. O Pink Floyd, ele interferia nos assuntos da União Soviética. Os Sex Pistols vão fazer apologia ao punk e à violência. Tina Turner, sexo, Ramones, punk. E como a gente sabe, a proibição gera um certo fascínio, esse fruto proibido. Então o rock soviético vai começar nesse período chamado de Khrushchev, no início dos anos 50 para os 60. Então Stalin morreu e houve uma certa liberalização cultural, que permitiu uma maior exposição ali da União Soviética para influências ocidentais. E também essa publicação de obras com tons críticos ao regime. Mas logo na sequência nós vamos ter a chamada Era da Estagnação com o Leonid Brezhnev. Então foi uma fase com uma longa rigidez ali ideológica e que vai ser uma fase gerida pela gerontocracia, ou seja, uma política liderada ali pelos idosos. E com isso também foi criando esse crescente cinismo social. Era uma atmosfera ali de desilusão, de estagnação, e logicamente quando essas coisas se juntam, gera-se ali um subproduto que é esse terreno fértil para a contracultura. Então essa juventude naquele sistema totalmente previsível, sem nenhuma inspiração, eles vão procurar significado e identidade fora dessas estruturas oficiais. E antes do surgimento dessa cena roqueira nativa, vão ter várias correntes culturais que vão preparar esse terreno. O primeiro vai ser o Stiliag, que é esse que você vê aqui na imagem. Então foi o primeiro aí movimento de contracultura da União Soviética. Era algo apolítico, mas era uma rebelião ali que se manifestava através da estética. Então eles adotavam essa moda ocidental exagerada, ouviam bastante jazz e boogie, que foi ali o precursor do rock and roll. Essas cores também foram inspiração para uma banda muito boa aqui do Brasil, que surgiu em 2008, chamada Restart. Enfim, embora o sistema tenha reprimido essas pessoas publicamente, os Stiliag foram esse precedente, que foram cruciais aí para a rebelião juvenil através do estilo e da música. Outra questão muito interessante são os chamados Ribs, que era uma forma de infiltração da música ocidental na União Soviética. Então os discos eram contrabandeados e prensados nessas chapas de raio-x. Claro que não tinha uma qualidade tão boa quanto o vinil, estragava mais rápido, mas era uma forma aí que eles encontraram para conseguir manter uma música dentro de suas casas. Então vai ter raio-x de mão, raio-x de costela, vai ter raio-x de crânio também, uma beleza, olha aqui. Além disso vão ter estações como a BBC e a Voice of America, que vão ser essas janelas das ondas de transmissão lá do Ocidente. A Beatlemania também chegou lá nos anos 60, influenciando não apenas a música, mas também a moda, e começou a estimular ali inúmeras bandas de garagem. E é claro que eles vão tocar covers com equipamento improvisado. O que a gente vai ter também é a chamada música de bardo, chamada por lá de Aptoskaya Pesnia. Esse aqui vai ser um dos artistas, o Vladimir Vysotsky. Também vamos ter esse rapaz aqui chamado Bula Okuzjava, e eles eram bastante populares. Então era basicamente eles ali um violão, e era um trabalho bastante forte na questão da letra. Então tem essa letra aqui chamada Caçada dos Lobos, que se traduzir para o português, vai parecer que é uma letra sobre caçar lobos, mas na verdade é sobre o indivíduo
sendo sufocado pelas regras rígidas do Estado. Então eu estou me esforçando e todos os meus tendões, mas hoje, novamente como ontem, eles me cercaram e estão me levando alegremente para os números. Então aqui fala, tendo cercado nossa liberdade com bandeiras, eles atacam com confiança, com certeza. Rimou até em português, mais ou menos aí. E aí o que a gente vai ver no final dos anos 70 e no início dos anos 80, não foi apenas uma imitação dessa música ocidental, foi uma síntese cultural que foi bem única. Então as bandas de rock soviéticas adotaram essa forma do Ocidente, essa instrumentação de guitarra elétrica que a gente vê aqui, essa energia rítmica, essa postura de rebelião também. Mas o conteúdo, né, a palavra, a complexidade poética, a profundidade filosófica das letras, elas vão vir dessa tradição da música barda russa. Então, se o ambiente público era saturado ali de propaganda, os bardos já tinham aprimorado essa linguagem de alegoria e de metáfora. Então, os primeiros roqueiros soviéticos juntaram essas duas coisas. E é isso que vai tornar o rock russo bem distinto. E é claro que com a ausência de muitos lugares para tocar e com a impossibilidade de gravar algo oficialmente, esses músicos de rock soviético e seus fãs, eles vão criar essa infraestrutura paralela e clandestina. Então era uma segunda cultura que operava fora do olhar do Estado, em apartamentos fechados, através de fitas cassetes, e se tornando aí uma espinha dorsal desse movimento. Então o espaço central dessa cultura vai se chamar Kvartnik, que vem da palavra russa kvartira, que significa apartamento. Então aqui tem algumas fotos que não são da época, bem difícil encontrar algo da época, mas que ilustra mais ou menos o conceito de como acontecia. Aqui dá para ter uma noção dessa ideia. Então eram esses encontros realizados ali em apartamentos residenciais e que vai ser algo que vai acontecer bastante devido à proliferação das Khrushchevka, que são esses apartamentos baratos que se proliferaram pós Segunda Guerra Mundial, principalmente nos anos 60. Aqui dá para ver algumas fotos de como elas eram. Mais algumas. Então eles ficavam longe ali dos ouvidos dos informantes e esses eventos conseguiam gerar essa liberdade de expressão individual do público. Então era um ato comunitário mesmo, o público se sentava no chão, a pouquíssimos metros dos músicos e criavam essa ligação direta e poderosa. E que vai se perder mais tarde aí na era dos estádios. E é claro que esses ambientes não vão ser apenas para partilhar música, mas também literatura que era proibida. Fora os debates políticos ali intensos que iam acontecer também. Então nesses espaços confinados vai se gerar uma outra identidade coletiva dentro do próprio sistema comunista e que vai se basear na rejeição desses valores oficiais. E se os Kvartnik vão ser os locais, as Magnetizdat vão ser a forma de proliferação dessa música. Então era o meio de comunicação que eles encontraram. Era um sistema de distribuição de música de forma caseira e que era o motor de impulsionamento do rock por toda a União Soviética. E como eu comentei, vai ser uma evolução do Rontensdat, que são aqueles ribs que eu comentei. Eles chamam de música de ossos também, que são aqueles vinis de radiografia. Mas como começou a ter uma popularização dos gravadores de fita nos anos 60 e 70, esse aqui vai se tornar um método dominante então. Então o processo era simples. Existia uma gravação em um apartamento dessas músicas ou em um estúdio improvisado, e aí isso era copiado para outra fita. E aí quem recebia essa fita fazia outras cópias e assim por diante isso ia sendo difundido. Então a música se propagava ali exponencialmente. Era uma distribuição realmente viral. E diziam-se ali na União Soviética que isso espalhava mais rápido que gripe e vão permitir artistas se tornarem conhecidos em todos os cantos do país. Mas é claro que existia um desafio técnico aqui. A cada nova cópia, a qualidade ia se perdendo. Se você já fez cópia de VHS, assim como eu fiz, eu já fui contrabandista de fita VHS do show do Guns N' Roses em 2001. Eu vendi show do Guns N' Roses para o mundo inteiro nessas cópias VHS e eu sempre tinha que fazer da matriz, para que a qualidade não se perdesse ali, fazendo cópia da cópia da cópia da cópia. Não conta isso pro Axl Rose, tá bom? Mas em contrapartida também essa cópia era bastante barata. Cada cópia de fita de um disco, por exemplo, ia custar 3 rublos, que é 20 centavos de real, claro que nos valores da época, mas de qualquer forma um vinil oficial ali da Melodia, que era ali a gravadora oficial da União Soviética, ia ser muito mais caro, né? Ia ser parte de um salário ali de uma pessoa. E é claro que assim, isso era tecnicamente ilegal e poderia ser punível com prisão, mas o risco era muito menor que imprimir ali a literatura samizdat, que eles chamam. E os gravadores de fita eram considerados equipamentos ali legais. E aí vão começar a surgir produtores gravando esse tipo de som. Esse é o Andrei Tropilo, e que vai gravar aí bandas famosas como Aquarium,
aqui no caso é a Aquarium, mas também tem uma banda chamada Kino, que vão ser bem famosos ali. E aí eles vão ter uma série de distribuidores oficiais chamados de Farsoft Tiki. E é claro que também vamos ter aí um grande número de consumidores ávidos por essas gravações. E o valor desses discos não era ditado pelo Estado, era algo ali gerado pela procura popular, pela recomendação dos pares. Então esse ato de procurar, copiar e compartilhar essas fitas se tornou um ritual de comunidade e também esse ato silencioso de desafio político. Então se você achava aí o rei do Soul Seek, saibam que esses caras estavam muito antes de nós todos aí. E o que é interessante é pensar que por mais que um Estado seja totalitário, a cultura sempre vai dar um jeito de circular. E não apenas isso, vai ser criada uma geração cética que não vai simplesmente aceitar os canais oficiais. Eles vão ser hábeis em navegar em redes informais e que vão ser competências que vão se tornar cruciais no caos econômico e social dos anos 90. E se Nova York tinha o CBGB, aqui nós vamos ter o Leningrad Rock Club, que vai ser uma das primeiras estruturas mais formais desse movimento, que vai começar a sair dos apartamentos. Mas o que é importante entender é o seguinte, aquela cena de apartamento, cada piá de prédio ali, eles iam formar cenas regionais distintas, cada uma com sua própria identidade, cada um com seu próprio som e ideologia. Só que olha que interessante, isso aqui não foi um ato de liberalismo, foi uma medida criada pelas próprias autoridades, em que estavam ali a KGB e uma organização juvenil comunista chamada Komsomol. Então a ideia era conter e monitorar essa juventude ali clandestina e que eles perceberam que se estava tornando grande demais para poder ser ignorada. Aqui a gente vê a banda Aquarium tocando no Leningrad em 1985. E o banner diz Rock Club 85. Então, eles colocando esse clube dentro dos sindicatos, o Estado deu uma fachada de legitimidade para isso e vai permitir que as bandas obtenham licenças para atuar legalmente, evitando assim o risco de serem presas. E é claro que essa legitimidade era uma faca de dois gumes, porque para se tornarem membros, eles tinham que passar por uma audição e seria uma comissão que ia avaliar não só o talento musical, obviamente, mas também essa ideologia das bandas. Então as letras iam ser submetidas à censura, nessa tentativa de garantir que as bandas não se tornassem controversas demais. Só que essa ideia de domesticar as bandas falhou miseravelmente. Quando eles deram esse espaço físico para as bandas trabalharem, colaborarem, competirem, e o público foi se tornando cada vez maior, o clube se tornou um epicentro de revolução criativa. E aí algumas bandas como Kino, a Lisa, o Aquarium aqui da tela, e o DDT vão se tornar fenômenos culturais. E o controle da KGB estava em vários lugares, mas era ao mesmo tempo ineficaz. Os roqueiros se provaram como um grupo ali bem imprevisível e a supervisão da KGB era meio desanimada. Era mais focada em preencher relatório do que realmente reprimir alguém. E aí com o surgimento da Perestroika, que foi esse programa de reformas, né, lançado pelo Mikhail Gorbachev, lá nos anos 80, com essa ideia de reestruturar a economia e modernizar, né, o Partido Político Socialista, o que vai acontecer é que esse controle administrativo vai diminuir de forma bastante visível. E até bandas consideradas bem radicais, como essa banda aqui chamada de... Muito difícil ler esse troço aqui. Automatiskai Udovletrotelli. Até bandas assim foram também admitidas. Então esse clube se tornou essa ponte entre o underground e o mainstream. Deu ali para as bandas essa plataforma para construir essa base de fãs, aperfeiçoar a arte delas. E quando surge também a Glasnost, que vai ser essa abertura, essa transparência, também promovida pelo Gorbachev, que permitia mais liberdade de expressão, mais acesso à informação e até mesmo criticar mais o governo, tirando esse silêncio e a censura excessiva, essas bandas já estavam prontas. Já tinham repertório, já tinham público estabelecido, já tinham treinado bastante. Não é igual essas bandas de internet que tem hoje em dia, que os caras gravam em casa fazendo plim-plim na guitarra, vão fazer uma conta de Instagram e aí já vão tocar ao vivo. Eles já estavam preparados para entrar na televisão estatal e também entrar nas rádios e nos lançamentos da Melodia, aquela gravadora oficial da União Soviética. Só que esse movimento começou a gerar uma certa desconfiança. Alguns artistas e fãs da velha guarda viram essa aceitação oficial como um ato de venda. Eles estavam se vendendo para o sistema. E essas bandas foram forjadas dentro do núcleo delas, essa forma de oposição. E até o Boris do Aquarium vai falar isso. Ele falou assim, nós somos tão oficiais agora e as pessoas que estavam com a gente lá no começo agora duvidam da gente. E as pessoas não acreditam que o sistema mudou. Eles acham que a gente mudou. Então essa história do Leningrad Rock Club vai demonstrar exatamente o que ocorreu na Perestroika de uma forma menor. O clube foi essa iniciativa de cima para baixo e foi concebida
instituída para gerir esse movimento que foi criado de baixo para cima. E essa iniciativa de liberdade controlada do clube libertou forças que na verdade já não podiam mais ser contidas. Então esse ato de dar uma voz, por mais que censurada, vai gerar essa procura por mais liberdade que vai tender a sobrecarregar o sistema. Então o clube já buscava transcender isso, assim como a própria União Soviética também. Então o clube já buscava passar além dessa censura. E a União Soviética como um todo também. E é importante entender que o movimento soviético ele não era monolítico. Ele tinha cenas regionais, cada uma que ia ter sua geografia, sua história e também sua relação com o poder central. Então nós vamos ter 3 grandes capitais do rock soviético, que vai ser São Petersburgo, Moscou e também Ekaterimburgo. Então São Petersburgo era o berço indiscutível desse rock russo, aqui o Aquarium tocando lá. E se a gente olhar no mapa aqui, vai ter uma proximidade com a Finlândia, que facilitava esse acesso à música ocidental. Então a cena era caracterizada aqui por um profundo intelectualismo, uma ênfase em poesia e essa sensibilidade mais melancólica. E era o lar do Leningrad Rock Club. Logicamente, essa Aquarium era uma das mais famosas. Eles misturavam folk, rock, blues e também reggae na música. Outra banda que vai ser bastante famosa é essa aqui, chamada Kino. Se tornou a banda mais icônica dessa era da perestroika. Tinha um som mais pós-punk, mais new wave, até dá pra perceber pelo visual. E tinha essa poética mais minimalista ali nas letras. Já em Moscou, bem mais longe, né, de São Petersburgo, era uma cena mais pragmática e também mais orientada ali pro mainstream. E aí vai ter o Laboratório do Rock, também criado em Moscou em 85, que seguiu esse mesmo esquema de Leningrado e que tinha uma cena mais diversificada ali em termos de gênero. E aí entre as bandas mais famosas está essa aqui, chamada Machina Vremeni, ou Máquina do Tempo em português, e fundia aí rock clássico, blues e também aqueles elementos de música de bardo que eu já comentei. Tiveram um sucesso comercial bastante grande ali nos anos 80. Outra é essa banda chamada Aria, foi a primeira aí do heavy metal soviético, se inspirou bastante aí no New Wave of British Heavy Metal, influência de Iron Maiden, Judas Priest, já dá pra ver o jeito dos caras tocar. Claro que aqui já é um vídeo mais recente da banda. Agora, se a gente sair de São Petersburgo, passar por Moscou e for para Ekaterimburgo, veja a distância, né, do ocidente. Então, nessa cidade aqui, a gente vai ter um rock mais sombrio, mais teatral, com mais sintetizadores, uma abordagem mais experimental, mais vanguardista, e uma das bandas mais famosas vai ser essa chamada Nautilus Pompilius. Então eles têm um som new wave, bastante sintetizador, com letras bastante críticas, também mais surreais, mas nenhuma banda vai ser tão forte como a Kino. E esse líder aqui, o Viktor Tsoi, ele nasceu em 62, lá no Leningrado, foi filho de uma professora russa e também de um engenheiro soviético coreano, e desde cedo aí demonstrou talento para as artes. Ele até estudou para ser entalhador de madeira, mas depois foi para música. E o primeiro disco da banda saiu em 84. E para poder mascarar essa atuação musical, claro que aqui, né, já está em outra fase, ele trabalhava na sala de caldeiras de prédios de apartamentos. Então era um trabalho comum ali para esses dissidentes, pois ocupava pouco tempo e evitava essas acusações de parasitismo, ou seja, de músico vagabundo. Inclusive, essas caldeiras tornaram-se ali um ponto de encontro lendário para a cena ali do rock do Leningrado, né, o São Petersburgo, e cimentou essa imagem dele de um herói da classe trabalhadora. Só que aí nos anos 90, no auge da popularidade da banda, o Viktor Tsoi morreu em um acidente de carro. Ele tinha apenas 28 anos e o que foi constatado é que ele adormeceu no volante. E isso gerou um movimento público ali sem precedentes, gerando ali um movimento chamado quitomania. E alguns jornais disseram que a morte dele significou mais que a morte de qualquer político, celebridade ou escritor da União Soviética. Então essa morte prematura dele transformou ele nesse ícone cultural ali, que se tornou imortal. E ok, depois da dissolução da União Soviética em 91, o movimento do rock russo perdeu esse principal antagonista. Então essa luta contra o sistema soviético tinha terminado. E o que era antes esse movimento cultural coeso, ele se fragmentou em uma série de subgêneros. Então esse rock russo se tornou um conceito mais vago e menos carregado politicamente também. Então, como eu comentei, o Viktor Tsoi vai ser esse líder mais visível e cultuado ali. O Muro de Tsoi vai ser um local bastante cultuado ali em Moscou, com gente de todas as idades indo visitar. Tá cheio de letras das músicas escrito, também retratos, mensagens. E esse ato de aprender a tocar guitarra geralmente passa pelas músicas do Viktor lá na Rússia. Assim como no Brasil, muitos vão começar ali tocando um Come As You Are. Ou sei lá, talvez um Deep Purple aí. Hoje, esse
esse som pós-punk das bandas como Kino encontraram essa nova audiência internacional, principalmente aí devido à ascensão de bandas contemporâneas como Moshat Doma, que está em tudo que é videozinho do TikTok aí, e que se inspiram nessa estética sônica dessa era soviética tardia. E em 2019, os sobreviventes da banda Kino começaram a tocar novamente, utilizando ali a voz digitalizada do Victor Tsoi. Aqui todo mundo já com o celularzinho, dá para ver que é 2019. E isso aqui atesta a grande popularidade da música da banda. Então o rock soviético foi esse ato de resistência ali à repressão, foi essa negociação complexa entre rebelião e cooptação, e também essa força poderosa que deu essa trilha sonora para o fim de um império. E na minha opinião está longe de ser um movimento nostálgico. Ela vai ser ainda esse elemento muito vivo de discussões muito recentes que nós temos ainda hoje sobre liberdade, sobre identidade e também sobre resistência contra formas de opressão que a gente vê todos os dias. Agora eu quero saber de você, comenta aqui embaixo. Que banda soviética que eu deveria ter comentado nesse vídeo? Qual que você sugere para que a gente possa ampliar ainda mais essa discussão? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de apertar joinha, se inscrever no canal e compartilha aí esse vídeo com seus amigos. Tenho certeza que muitos não conhecem essa história sobre o rock soviético. Um grande abraço e até o próximo vídeo.